Então, olha, ali é um negócio que vocês já estão acostumados a ver, né? É um iceberg. Aqui somos nós, aquilo é o que eu posso ver de você, essa parte de cima é o que eu posso ver de você, isso de cima é o que você pode ver de mim, essa parte de baixo é onde está toda a nossa vida, tudo aquilo que você faz, tudo que você sente, aquilo que muitas vezes você nem sabe que está aqui num lado oculto aqui, mas você não sabe. Se você não sabe, como é que você vai ser curado dessas coisas, né? Então, muitas vezes está no inconsciente nosso. A gente faz as coisas inconscientemente. Nós vamos ver isso mais no final. Então, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Isso é um livro desse cara aí, o Peter Scazzero, que é um pastor americano. E esse pastor, ele teve muitos problemas e ele queria entender algumas coisas. Então, começou a estudar sobre as emoções. As nossas emoções podem influenciar a nossa espiritualidade. Por exemplo, hoje vai que você está desanimado. Hoje não vou na igreja não. Por quê? As suas emoções estão para baixo. Muitas vezes a gente tem que vir na igreja cansado ou não, querendo ou não. Cansado, estou falando assim, de uma maneira, às vezes você está desanimado. Então você deve não permitir que as suas emoções elas influenciem na sua vida. Então esse é o iceberg. Então a gente sempre fala assim, olha, nós precisamos olhar abaixo da superfície. Olha só, abaixo da superfície estão a maior parte da sua vida está escondida debaixo da superfície. Nós estudamos bastante isso. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? A igreja de Corinto era uma igreja assim, mais cheia dos dons espirituais, muitos dons espirituais, mas as pessoas eram carnais, e Paulo escreveu para eles, olha, como que eu posso falar para vocês como espirituais se vocês são carnais, né? O nenenzinho, como é que chama o neném? Guilherme. Guilherme, dá igual o povo aqui é meio doido, né? Dá chocolate, daqui uns 2 meses já está tomando guaraná, mas não, né? Ele tem que tomar leite, né? É leite. Fala com a mãe dele, tem que tomar leite, né? Igual a Tainara. Uma coxa de frango. É uma coxa de frango para ele brincar. Mas criancinha, o nenenzinho, ele toma leite, porque ele não, o estômago dele não está preparado para coisas mais pesadas, né? Não está preparado para um churrasco. Então, aí Paulo fala, olha, eu vos dei leite a beber, porque vocês não estavam preparados para coisas mais fortes. Então, por exemplo, eu não vou falar aqui sobre teologia sistemática, né? Sobre coisas que a gente aprende no seminário, porque não faz sentido. Tem coisas que é só para o pastor entender, sobre pessoas que estudam muito a Bíblia. Tem gente que, às vezes eu fico vendo os debates, o cara debatendo lá, assim, se Caim foi salvo, se Judas foi salvo. Eu falei, não, uns negócios assim, para que se preocupar tanto com umas coisas? A gente tem que preocupar, né, com coisas mais importantes. Mas Salomão, no seminário, algumas pessoas lançaram algumas dúvidas lá, mas o livro de Eclesiastes ele escreveu no final da vida dele, depois né? Mas aí, vamos voltar para cá. Então, nós precisamos olhar. Então, eu queria que você entendesse isso aqui, ó. Nós precisamos olhar para a nossa vida e cada dia melhorar a cada ano. Cada ano. Depois que a gente veio para cá, não porque é por causa da gente, mas porque a gente conheceu vocês lá. E a gente percebeu que a maioria tem caminhado bastante, né? Posso ver todos vocês aqui caminhado muito. E justamente as pessoas que estão aqui, geralmente são as que estão caminhando muito na fé, estão crescendo na fé.
Então nós precisamos, toda vez, a gente olhar para o passado e falar, gente, como é que eu estava o ano passado? Será que eu estou melhor? Então tem pessoas que passam... Quem quer crescer? Nós vamos ver sobre isso. Pessoas passam anos e anos como bebês espirituais. Anos e anos e anos. E aí, aquelas dúvidas básicas sobre a palavra, sobre as coisas de Deus. Então nós precisamos crescer a cada ano. Então nós precisamos dar passos em relação à maturidade cristã. A gente estudou várias coisas sobre emoções, sobre como que coisas da nossa infância, coisas que aconteceram com a gente, isso prejudica e influencia nossas emoções. Agora nós temos que dar um passo em resolver, fechar esses estudos, né? Então a gente tem que dar um passo em relação à maturidade. Esse livro, ele toca no assunto principal, é maturidade. A gente tem que deixar de ser crianças espirituais e buscar a maturidade espiritual, e que nós vamos ver isso. Maturidade cristã não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual, cultural, nível de escolaridade. Eu estudei só até o 4º ano. Minha mãe estudou até o 4º ano primário. E eu posso considerar ela como uma pessoa madura espiritualmente. Porque ela era uma pessoa que a maturidade ela não está diretamente ligado com a cultura. Até que ano você estudou, você fez 2º grau, se não fez. É mais ligado com a sua comunhão com Deus, o que você tem permitido que Deus faça na sua vida. A gente conhece pessoas que são profundamente conhecedores da Bíblia. O cara fez pós-graduação, não sei o quê, mas na Bíblia tem um conhecimento superficial, não entendem tantas coisas, e a gente vê pessoas que não têm quase cultura nenhuma, nenhum estudo, aprendeu a ler, lendo a Bíblia, e são pessoas tremendamente usadas por Deus. Então a maturidade cristã tem a ver com o quanto Deus tem de você, o quanto você se dedica a Ele, o quanto você já está dedicando a sua vida ao Senhor, o quanto você tem deixado as coisas do mundo em relação ao Senhor. Isso tem a ver com a maturidade. A maturidade tem a ver com o quanto você envolve com o estudo da palavra, com oração e o tempo com Deus. A gente não vai conseguir ser maduro espiritualmente lendo um versículo por dia, não lendo nada, não orando, né? Todo mundo quer fruto maduro. Maturidade Maturidade, aumenta um pouquinho para mim. Maturidade, por exemplo, se você vai comer, você passa na mangueira ali, ninguém vai dar pedrada em manga verde, porque manga verde, alguns vão, mas o fruto maduro é muito mais gostoso do que o fruto verde, né? Já chupou uva verde? Não faz sentido, gente. Negócio horrível. Na uva verde, não. Não. Então, o fruto maduro, ele é desejável. Mas o fruto, na hora que ele passa do ponto ali, você tem que tirar ele da árvore na hora certa. Então o fruto maduro ele é desejável. Quando ele fica podre, ele já fica ruim, e quando ele está verde demais, fica ruim. Então tudo tem que ser no tempo certo da maturidade, para a gente conseguir prosseguir. Então a maturidade ela tem que haver o quanto você se dispõe para Deus te tratar. Muitas vezes Deus está tratando com o irmão, a gente vai lá e resolve o problema dele. O irmão, às vezes, ou irmã, não tem controle financeiro e está lá, aí você vai lá e fala, não, vou te dar uns 3.000 aqui para você resolver a sua situação. E às vezes Deus está tratando com a pessoa, né? Às vezes a pessoa está, às vezes uma cesta básica piora a situação da pessoa, que ela pega a cesta básica, ela usa, né, para comprar droga, ela usa para poder, algumas pessoas falam, pastor, estou precisando da cesta básica. E não é para todo mundo que a gente dá a cesta básica. A gente dá para quem realmente está em necessidade. Então, muitas vezes Deus está tratando com a pessoa, mas a gente está atrapalhando, ajudando, porque nesse momento é um momento de
da pessoa entender que ela está precisando de ajuda, então ela vai buscar perante o Senhor. Então, maturidade cristã não tem a ver com o seu temperamento. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, não, o pastor é tão calmo, né? Não se irrita com facilidade, ele é maduro espiritualmente. Não é isso. Às vezes você fala assim, eu tenho um temperamento explosivo, aí então eu não sou maduro. Não, você tem um temperamento explosivo, então você vai ser tratado com Deus até você se segurar e não fazer aquilo que você quer fazer, na hora que alguém te perturbar, na hora que, né, igual o Nilson estava falando, né, alguém fez um negócio errado lá, a vontade é de chegar socando, mas não. O que é? É o temperamento, é a maturidade que vai fazendo a gente tomar decisões certas, né? Na hora certas. Então, porquanto, aí, o fruto do Espírito, isso mesmo. Se eu for parar e pensar em outros exemplos, eu acho que eu estava preso. Não, o cara que roubou a tábua aqui, ó, se você fosse no ritmo, a gente ia ter... Então, lá, não, devolveu não. Então, aí Paulo continua falando, ó, porquanto havendo entre vós, por que ele estava chamando as pessoas de imaturas? Ciúmes, contendas, e não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Gente, o mundo resolve as coisas de um jeito, nós não. O mundo parte para a briga, nós não. O mundo revida, nós não. Então nós temos um padrão, que é o padrão de Jesus. Então, a cultura do reino, a gente vive com a lei do céu e não com as leis aqui da terra. Então, como eu posso me tornar rápido em ouvir e lento para falar? Né? Muitas vezes você começa a ouvir e já quer falar no meio, a pessoa nem terminou de falar, você já está explodindo com ela, ela nem terminou a frase e a gente já está explodindo. Então a gente tem que ser, a Bíblia fala que nós temos que ser tardio em falar, ouvir primeiro. Então, como eu posso irar e não pecar? E como eu posso falar a verdade em amor? Né? Tantas vezes a gente fala assim, eu falo mesmo, o que tem que falar eu falo, né? Eu sou sincero, né? E o sincerão não é também resolve. A gente tem que ser sincero em amor. A gente tem que falar, resolver, ajudar uma pessoa em amor. Uma vez, tinha um amigo meu, ele estava com CC muito bravo, muito bravo. E todo mundo ficava assim, o cara ali, alguém tem que falar com ele, não sei o quê. Não é possível, o cara não está percebendo que ele está com CC bravo. E ele, o terno dele vai sair andando, né? A gente trabalhava de terno. Aí eu falei assim, vou falar com ele. A Cláudia, não, você vai falar com ele? Eu falei, vou. Eu prefiro falar com ele do que alguém ficar falando dele. Ele faz parte da minha equipe e as pessoas vão ficar xingando ele. Eu falei, fulano, é o seguinte, o seu terno, você precisa lavar ele. E você tem que usar um desodorante, porque está muito forte o seu, né? E, assim, é preferível você, tem coisas, mas eu não falei criticando, falei, olha, eu prefiro eu falar com você do que ver as pessoas falando de você, entendeu? Então, é falar com amor, isso é falar com amor, falar a verdade com amor. Então, como eu posso me livrar da amargura, raiva, inveja? São coisas que a gente não deve deixar na nossa vida, né? A igreja de Corinto era uma igreja com grande manifestação de dons espirituais, mais conhecida pela meninice, contenda, ciúmes, fofocas, divisão entre ricos e pobres. Nem na ceia, eles tomavam a ceia. Sabe como é que era a ceia? A ceia não era igual a gente toma. A ceia era comida mesmo, né? Só que o cara trazia, né? Por exemplo, é como se eu trouxesse um pão de queijo para a nossa comunhão ali. A gente traz ali na terça-feira, faz uma confraternização, aí eu trago um pão de queijo, daqueles queijo de parmesão, que as coisas gostosas, né? Tipo forno de Minas. Aí eu trago, mas eu chego mais cedo e como, né? O pessoal de Corinto estava fazendo isso. Os mais ricos traziam as comidas, mas eles é que comiam antes do pessoal, para não, né? O que tipo de comunhão que é essa? Né? Que tipo de ceia que é essa? Então, quero te perguntar, quantos querem ser crentes maduros? Quantos querem? Amém?
Todo mundo quer ser crente maduro. Todos querem ser crentes cristãos que ouvem a voz do Senhor, que são pessoas usadas por Deus, são pessoas que as pessoas olham para você e falam: ó, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você. Deus te usou para poder falar comigo nisso. Então, nós precisamos ser maduros. Então, maturidade requer intenção, chama intencionalidade. O que é intencionalidade? Tipo assim, você está com fome, você chega na sua casa, você está com fome, o prato está lá na mesa, você está com fome e fala: não, vou dormir. Não, você está com fome, você levanta e vai lá pegar o prato de comida para você comer. Isso é intencionalidade. Você tem que querer ser maduro na fé. As coisas não vão acontecer automaticamente, você tem que desejar essa maturidade. Gálatas 4, de 1 a 3 diz o seguinte: digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Olha, entenda bem isso aí. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele quem? O herdeiro é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, alguém, vamos usar o Cauã aqui. O Cauã tem um avô riquíssimo, e o avô dele deixou uma herança de 200 mil reais para ele. Só que esse avô falou assim: olha, o Cauã não vai poder usar esse dinheiro. O Cauã só vai poder usar esse dinheiro depois de que ele tiver 21 anos. E aí ele nomeia, a Valdelice para cuidar do dinheiro. Então, aí nesse tempo, o Cauã, o dinheiro é dele? Ele pode pegar? Então, o Cauã, nesse caso, ele é igual às outras pessoas da casa dele. Ele não tem o poder de pegar o dinheiro, porque não está na hora ainda, porque ele não está maduro. Ele só faz ter, porque se ele pegar o dinheiro agora, ele pode torrar o dinheiro com um monte de coisa, celular e tal, e aí torra o dinheiro todo. Então ele vai receber o dinheiro quando ele estiver maduro. Então, no tempo determinado pelo pai. Enquanto não alcançar a fase adulta, o menor não pode acessar tudo que o pai colocou à disposição dele. Enquanto você não estiver maduro na fé, você não vai acessar tudo o que o pai deixou à sua disposição. Você vai acessar uma parte, as promessas, você não vai poder acessar todas as promessas. Às vezes você acessa algumas coisas, mas tudo que o pai prometeu, você vai acessar quando você chegar à maturidade. Porque muitas vezes Deus dá por exemplo, um dom. Eu conheço pessoas que receberam dons e não estavam completamente maduros na fé e se perderam, estão desviados hoje, porque a pessoa recebe e ela começa a se encher de vanglória. Ela fala assim: não, Deus me usa muito, hein? Eu sou bom. E aí começa a incorrer nas tentações de Satanás, que é a soberba. Então, por isso Deus não permite que o menor ele receba toda a autoridade que o pai dá. Então você precisa buscar a maturidade espiritual para que você acesse tudo que Deus tem disponível para você. Enquanto ele não for maduro, o pai não deixará que ele acesse todo o potencial que está reservado ao herdeiro. Paulo está falando porque na época tinha escravo e tinha o filho do dono. O filho do dono, ele ficava ali no meio de todo mundo. O escravo também trabalhava ali. Então ele compara o herdeiro a mesma coisa que o escravo. O escravo não podia usar, o herdeiro também não podia usar. Só poderia usar a herança depois que ele fosse maduro, Ou seja, enquanto você não amadurecer, você não poderá experimentar tudo que Deus tem reservado para você. Então, irmãos, busque a maturidade, nós vamos ver isso aí. Assim também nós, quando éramos menores, Paulo continua falando, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Enquanto a gente está
deixando que o mundo entre nas nossas coisas. Irmãos, eu vou falar de novo. Se você sabe de alguém que ouve música mundana, por favor, vocês jovens, eu sei que tem pessoas da igreja que ainda ouvem música mundana. Por favor, para enquanto é tempo. Para enquanto é tempo. Esse menino, o pastor Casagrande, Marcelo Casagrande, um cara tremendamente usado com curas e milagres. Tremendamente. Ele tem várias cruzadas, você vê paralíticos andando, surdos ouvindo, cegos vendo. E ele estava falando com a gente nessa conferência. Ele falou assim: olha, o meu filho, de repente, ele começou a ficar encurvado, porque ele sentia como se uma espada tivesse traspassado a coluna dele. E ele andava encurvado, não conseguia voltar de tanta dor. E 1 mês, 2 meses, foi passando o tempo, e ele orava, ele falava: Senhor, eu sou o apóstolo que prega curas e milagres, por que esse menino não é curado? Ele orava, e depois ele teve uma outra conferência com outras pessoas que transferiram unção para ele, pessoas que eram pais espirituais dele, e ele foi em várias conferências e o menino não era curado. E um dia, depois de muito tempo, ele estava numa conferência que ele estava pregando, o Marcelo Casagrande, ele estava pregando numa igreja pequena, e uma irmãzinha estava lá também, e o filho dele foi com ele. O pai, eu vou lá com você. Aí o menino estava lá longe, e a irmãzinha chegou e falou assim: pastor, o senhor não quer tirar a espada das costas daquele menino, não? E ele fingiu que não era com ele, que não era filho dele. Ele falou assim: não, irmão, pode ir lá tirar a espada. Se Deus está te mostrando, vai lá e tira. Irmãos, ela não vai lá tirar uma espada, é espiritual. Então ela falou assim: não posso fazer isso não, porque o pastor não vai deixar. Eu falei: não, eu te autorizo. O pastor me deu autoridade, pode ir lá. E ela foi lá e orou com o menino e fez um gesto retirando essa espada. O menino endireitou na hora e sumiu toda a dor. E aí ele chegou para o filho dele e falou assim: depois nós vamos conversar. Uma irmãzinha simples da igreja, nem eram das irmãs, talvez de mais oração da igreja, uma irmã simples, e ela foi usada para tirar aquela espada. E aí depois ele conversando com o filho dele, falou assim, o filho dele falou: pai, eu já até sei o que pode ter sido isso, pode ter sido uma brecha. E aí ele, como ele era baterista de uma banda, e ele estava gravando um disco, e ele precisava estudar algumas técnicas, e ele buscou algumas técnicas de bandas mundanas, e ele nesse escutar as coisas, ele abriu uma brecha, e o Satanás entrou com a espada nas costas dele, e ninguém tirava, até descobrir que tinha sido uma brecha. Música mundana é uma brecha na sua vida, é uma brecha. Pastor, não sei, minha vida está assim, não estou conseguindo nada. Pare de escutar músicas mundanas, não tem nada que presta nessas músicas, nada. Então vamos lá. Maturidade requer intencionalidade. Maturidade espiritual tem a ver com comunhão íntima com Deus. Porque às vezes a pessoa acha que é só o funk e não, eu queria que você falasse Qualquer música. Se a música não tem, nós vamos ter um estudo só sobre isso aqui. Se a música ela não tem inspiração divina, ela tem inspiração de quem, irmãos? Não tem. Jesus falou: se não é contra mim, se não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe música neutra. Essa música aqui, essa música é bonitinha, mas vai ver quem compôs. Muitas músicas evangélicas foram compostas por pessoas mundanas. Tanto que às vezes alguém fala assim: vamos cantar essa música. Não vai, não. Aqui não. Vamos cantar essa bonita, tem uma melodia bonita. Não. Tem uma música assim, que ela assim: aleluia, aleluia. Que música linda, aleluia, aleluia. A música, o cara fala aleluia. Você vai lá na letra original, aleluia, ele fala debochando de Deus, debochando de Jesus. Eu não sabia
Ela chama, essa música, aí eles pegaram, aí sabe o que eles fizeram? Aí um negligente, ele pega aquela melodia e usa só o aleluia e coloca uma outra letra. Gente, você pega vai fazer um bolo, né? Você pega um camarão, coloca assim de fundo, aí depois você pega uma camada de veneno, assim, põe um pouquinho de veneno, não tem problema, tá? Aí você coloca um pouquinho de veneno, depois você cobre com chocolate, né? Não, ficou horrível, né? Não, vamos colocar, cobre com chantilly, né? Não adianta, se o fundo está contaminado, não adianta você colocar uma roupagem nova, está contaminado. Então, eu tenho pessoas na igreja que ouvem músicas mundanas, eu sei, né? Chefe da música, Lúcifer, era o cara que cuidava da adoração. Então, ele sabe das coisas da música, sabe aquilo que mexe com a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que, né? Tem pessoas que, muitas vezes, lá na igreja onde eu estava, algumas pessoas tocavam no mundo e tocavam no louvor. O pastor, na hora que ele ficou descobriu, falou, não, para parar. Nosso louvor tinha mais de 60 músicos. 60, você imagina? O número de pessoas da igreja tinha mais de 60 músicos. Quando ele falou, quem toca na vida, quem toca em bar, pode parar, pode sair. Saiu metade. Depois foi saindo, ficou uns 10 ou 15. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Depois nós vamos estudar sobre isso aqui. Por isso estamos estudando tanto sobre emoções, porque elas interferem, para que elas interfiram o mínimo possível na sua vida. Nós estudamos emoções para você entender e não permitir que as emoções ruins, elas interfiram na sua vida espiritual. E com as suas emoções saradas, por tudo que nós já vimos para trás, você vai poder servir ao Senhor com o melhor da sua vida. Por isso você precisa conhecer a sua família, conhecer a sua origem, de onde procedem os problemas que afetam as suas decisões hoje. Eu estava conversando com o Nilson, o Josi me disse, você podia dar um testemunho sobre as coisas da sua família, e a partir do momento que vocês decidiram, oraram, para que parassem as mortes matadas, né, que a gente fala, mortes por assassinato, por pessoas, porque muitas vezes as nossas famílias, a origem delas, tem muitas coisas erradas que foram feitas, e aí a gente vai colhendo frutos disso, e vai achando que é normal, não, isso é coisa da vida mesmo, matou porque estava roubando, matou porque estava isso, mas não é. Isso é tudo espiritual. Então, muitas coisas da nossa família, isso afeta a nossa vida. Então, você precisa pegar os estudos que a gente fez e ver como isso pode afetar a sua vida hoje. Então, agora nós precisamos focar na nossa comunhão com Deus e com as pessoas, né? E como isso vai afetar a nossa vida daqui para frente. Nós precisamos buscar melhorar e ser maduros espiritualmente. Então, muitas vezes a pessoa ela converte, aceita Jesus, mas ela vive como um bebê espiritual. Ou seja, olha só, bebê espiritual, ele toma leite espiritual, ele precisa que pessoas tomem conta delas. Se ninguém tomar conta, a pessoa vai desviar. Elas têm dificuldade de entrar no mundo dos outros. Ela tem um mundinho dela ali. Quando alguém entra no mundo dela e faz alguma coisa que não agrada, e vira um bicho, né? São bebês espirituais. Muitas vezes usam os outros como objetos para atender às suas necessidades. Pessoas que dependem de nós, dependem de você, dependem de nós pastores, para poder se alimentar espiritualmente. Quando a pessoa é nova na fé, a gente vai ajudando, até que a pessoa começa a caminhar com as suas próprias pernas. Então ela chega na fase de crianças espirituais. Elas estão contentes e felizes, enquanto recebem o que querem. Obrigado. Se está tudo bem, você está ganhando tudo certinho, se tem um lanche no fundo, se tem uma lembrancinha toda vez que vem, está tudo bem. No dia que não vou mais, não tem lanche, não tem lembrancinha, não tem louvor. Então,
recebem, ela está contente e feliz enquanto recebe o que quer. Interpretam discordâncias como ofensas. Então a gente vai chamar atenção por alguma coisa, não volto lá mais porque me chamou minha atenção, né? Magoam-se com facilidade, né? Grande dificuldade de discutir com calma as suas necessidades e vontades de forma madura. Então, vê onde você se encaixa. Você é um bebê espiritual, você é uma criança espiritual, ou você já é um adolescente espiritual. Os adolescentes estão quase sempre na defensiva. Ou seja, quando a gente vai falar alguma coisa, aí lá vai o pastor falar disso, vai falar daquilo, vai falar daquilo outro, né? Sentem-se sempre ameaçados com crítica. Quando a gente critica alguma coisa, olha, isso aqui não pode, isso aqui não ficou bom, e aí sentem-se ameaçados. Oferecem para pedir algo em troca, né? Por exemplo, se você, quando oferece alguma coisa, já pensa assim, eu vou oferecer agora, porque depois na hora que eu precisar disso, eu peço lá na frente. São extremamente críticos e opinativos. São os adolescentes espirituais. Agora, os adultos espirituais, que é nosso alvo, os adultos espirituais, um adolescente pode ser um adulto, um adolescente de idade, pode ser um maduro espiritualmente. Ontem a gente estava vendo uma banda, né, irmão? E tinha uns menininhos cantando, um adolescentezinho menor que você, devia ter uns 12 anos. Aí nós vimos um vídeo antigo, os meninos tocando e cantando. Eles cantando, né? Aí depois nós vimos um vídeo de 4 anos depois, gente, os meninos maiores cantando, louvando, mas eles começaram antes. Aí eu fiquei pensando assim, o pai deve ser, né, um adorador que incentiva os filhos. Então a gente precisa incentivar, né, a nossa família a estar na fé como pessoas maduras. Então, pessoas maduras, olha só, interferem positivamente no seu ambiente. Então, por exemplo, aonde você trabalha, você interfere, você muda o ambiente, você muda o ar do ambiente. Quando você chega, você muda o ambiente espiritual. Às vezes você chega ali, está um ambiente carregado, você fala assim, em nome de Jesus eu repreendo toda ação maligna nesse lugar. Mudou o ambiente porque você chegou lá. Então, se você não muda nada onde você trabalha, na sua escola, se ninguém nem sonha que você é cristão, você não é uma pessoa madura. Então, pessoas maduras, elas interferem positivamente no seu ambiente, né? Eu, quando estava estudando no 2º grau, as pessoas sabiam que eu era cristão. Eu estava fazendo curso técnico de contabilidade, aí no último dia de aula, aí passa um menino lá distribuindo folheto, assim, falei, no último dia de aula? No último dia de aula, ele distribuiu folheto para todo mundo, e ninguém sabia que o cara era crente, ninguém sabia, só no último dia de aula. Então, você precisa interferir no seu ambiente, né, Rose, onde você vai. Se às vezes você entra num ambiente que não está tão bem, você já chega ali, em nome de Jesus, eu abençoo esse lugar, e muda, você interfere no ambiente. Pessoas maduras são pacificadoras e promovem a verdadeira paz. Se tem a verdadeira paz, tem a falsa paz também, né? O que é a falsa paz? Falsa paz é a fuga dos confrontos. Por exemplo, a Milena, vou usar a Milena aqui. Milena trabalha lá na padaria, né? Trabalha. Mudou? Tá, vamos supor que você está trabalhando na padaria ainda. Aí você trabalha na padaria, aí você chega lá e tem uma pessoa que ela toda hora ela faz um negócio errado e prejudica você. Ela faz um negócio errado, você não... o patrão chega e fala, quem fez isso aqui? Ninguém fala nada. E aí, às vezes, desconta no salário de todo mundo. Milena sabe quem é a pessoa. Então, se a Milena, ela chega para ela e fala assim, ô fulana, eu sei que você que está fazendo isso, então você podia mudar o seu comportamento, porque isso está interferindo na vida de todos nós. Então, mas a Milena fala assim, não, eu não vou mexer nesse negócio, porque isso vai dar confusão, não vou mexer com nada. E aí, isso é aí você não interfere para que você viva em paz.
Isso é uma falsa paz, porque você não está confrontando aquilo que devia ser confrontado. É quando você vê alguém na igreja fazendo uma coisa errada, e você fala assim, eu vou falar isso, não, vai dar confusão, e você viu a pessoa fazendo algo errado, fala, não posso fazer. Irmão, faça, vá lá na pessoa e fala, irmão, eu vi você saindo daquele lugar ali, daquele boteco de madrugada meio tonto, é você mesmo que você estava lá ontem? E aí, não, irmão, não faça isso não. Porque, então, se você fala, eu não vou fazer porque vai dar problema para mim, isso é uma falsa paz. Você está evitando o confronto. Em casa, marido e mulher, às vezes dá muito isso. Às vezes um não fala de uma coisa que está incomodando, porque ele quer viver em paz, ele não quer arrumar confusão, não estou cansado disso. E aí você finge que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você já viu que o que Jesus fez? Jesus, ele confrontou os caras que estavam vendendo dentro da igreja, confrontou os vendedores de sacrifício, os caras que estavam trocando moeda dentro da igreja. Ele confrontou os judeus, os fariseus que faziam coisas erradas, que ficavam só impedindo as pessoas de entrar no céu. Então ele enfrentou os escribas, ele não fugiu dos problemas. Muitas vezes a gente, para evitar um problema, a gente deixa de confrontar situações. Você tem em sua casa, né, filhos, às vezes o pai está fazendo alguma coisa errada, a mãe está fazendo, e muitas vezes a gente não confronta para manter aquela falsa paz, né? Então o maduro na fé, ele promove a verdadeira paz, né? Conselhos que ajudarão a andar em direção à maturidade espiritual: falar e ouvir. Comunicação essencial. Você precisa falar da maneira certa e ouvir da maneira certa. A comunicação é essencial na sua vida de maturidade. Jesus enfrentou os escribas e não fugiu dos vendedores do templo. Falar e ouvir. Fale. Toda vez que você precisa falar alguma coisa, fale, mas seja breve. Ainda mais hoje, no mundo de hoje, ninguém está muito afim de ficar escutando coisas muito longas, né? Então às vezes você vai ouvir uma pessoa vai falar um negócio, ela fala tudo nos mínimos detalhes, aí eu fui ali, virei a rua e tal, mas assim, resume, o que aconteceu? Eu estava ali e tá uma pessoa lá, eu orei por ela, ela foi curada. Então seja breve. É relativo, porque uma vez aconteceu, porque eu sempre ouvi que eu sempre fui muito detalhista, contava cada detalhe, e sempre faltei nessa forma e fiquei assim, porque teve uma vez, aconteceu uma situação, mas estava acontecendo, aí a pessoa resumiu toda a história, só que quando eu fui saber da história de verdade, a história daquilo que aconteceu, mas com muitas coisas que fizeram aquilo acontecer. Então, querendo ou não, a abreviação da história ficou faltando fatores importantes. Não, mas eu sei, não é nesse sentido, né? É no sentido de você está confrontando alguém, você está tendo uma correção. Então é não ser prolixo. Tem diferença entre você ser detalhista e ser prolixo. Prolixo é que ele fica falando os mínimos detalhes que não interferem na história, né? Não interferem na história. Então seja breve, aprenda a corrigir e fale até ser compreendido. A pessoa madura, muitas vezes a gente fala, mas a pessoa não entendeu. E aí ela vai embora sem entender o que você realmente quis falar. Então seja firme naquilo que você for falar, para que a pessoa possa entender o que você está falando. Ouça, fique calmo e ouça. Permita a pessoa falar até ela completar o pensamento. Hoje em dia a gente não está muito disposto a ficar ouvindo muitas coisas. Então se você vai ouvir alguém que vai falar alguma coisa com você, você precisa ouvir e deixar ela completar o pensamento dela. E você também, depois disso aqui, você não vai distorcer o que você ouviu. Então, para você, uma coisa que quando a gente vai falar, por exemplo, nós temos um problema, né? A Nilza tem um problema que ela quer reportar para mim, um problema que houve
nos diáconos. Aí ela reportou um problema para mim. Aí eu falo assim: ô Nilson, então você falou, isso que você falou, né? Não, pastor, não falei isso não. Você está aumentando um pouquinho. Aí, então fala de novo. Então eu falei isso e isso. Entendeu? Então, a pessoa madura, ela procura saber se o que ela tá ouvindo é a verdade e se o que eu ouvi é a verdade. Porque muitas vezes a gente ouve um negócio, a gente não presta muita atenção. Eu sou bom nisso. Às vezes a pessoa está falando, às vezes eu não presto muita atenção, aí depois eu fico assim: gente, será que é isso mesmo? Aí eu tenho que voltar lá para perguntar para a pessoa. Então é importante a gente saber o que a gente ouviu. Então repita o que você escutou, porque se você escutou uma coisa errada e você passa alguma coisa errada, vai dar problema para frente. Pastor, mas se você for parar e pensar, lá em casa eu muito brinco com a ajuda a respeito disso. Porque tem um ouvinte e tem um falante. Muitas vezes o que eu estou falando é relacionado a algum tipo de assunto, a pessoa que está ouvindo, eu não tenho a mesma audição que ela, porque eu estou falando para o contexto que eu querendo explicar da maneira que eu entendi. Mas a pessoa que está ouvindo, ela não vai entender da maneira que eu entendi. Ela pode interpretar de outra forma. Então, mas aí você tem que falar. Na hora que você está falando, você fala assim: ó, eu falei isso. Você entendeu o que eu estou falando? Aí que entra a questão dos detalhes. Porque se você não dá o detalhamento correto, a pessoa pode entender por outro lado. Não, o detalhe você entendeu. O detalhe é ser prolixo. Prolixo é você fala tudo que tem que ser falado, né? Todos os detalhes, mas sendo bem objetivo. Então, outra coisa, para você adquirir maturidade, para você crescer nisso, conceda direitos, permita preferências. Tem pessoas que preferem de um jeito e tem pessoas que preferem de outro jeito. Na sua casa ali tem 4 pessoas, um gosta do ovo mal passado, o outro gosta bem passado. Aí você fala assim: não, todo mundo aqui vai comer bem passado, porque eu estou fazendo e pronto, acabou, eu que mando. Entendeu? Permita que a pessoa tenha preferências. Nós somos diferentes, mesmo dentro de casa, nós somos diferentes, né? Nós temos lá em casa, com certeza, né? Tem coisas que pode ser bom para mim, que não seja bom para ela, ou bom para. Então a gente precisa conceder, permitir preferências. Dê espaço para pensarem diferente de você. Você faz isso? Não. Eu não permito, eu quero, daqui vai ser desse jeito e pronto, acabou. Então você tem que permitir, principalmente na sua casa, você que é casado, tem filhos, e você que está construindo sua família, você lá na sua casa, permita que as pessoas pensem diferente de você. Conceda o benefício da dúvida ao invés de julgar de pronto. Às vezes você vê uma pessoa parece que ela está fazendo uma coisa errada, e aí você nem perguntou para ela, você já fala assim: olha, pastor, viu fulano lá descer na rua ali, virou a rua ali, indo lá para a banda lá que estava tocando lá, a banda mundana. Então, muitas vezes a gente não oferece o benefício da dúvida, já começa a julgar. Não tome decisões sozinho, quando essa decisão afeta a outros. Então, muitas vezes a gente toma decisões que afetam toda a nossa família, que toda a nossa equipe de trabalho. Então, se a decisão vai afetar outras pessoas, nós precisamos reunir, né? Teve uma época aqui na igreja que eu tomei uma decisão que podia acarretar uma ação judicial, que seria muito caro para a igreja. Aí eu reuni toda a liderança, as pessoas mais antigas da igreja, e falei: gente, nós precisamos tomar essa e essa decisão. Vocês estão comigo? E todo mundo: pastor, beleza, estão com você. Porque eu não posso tomar uma decisão que vai afetar mais pessoas, sem que as pessoas entendam e estejam de acordo com isso, né? Não estou falando, por exemplo, na questão de pais, né? Por exemplo, na casa de vocês, a decisão, vocês podem até perguntar aos seus filhos, mas a decisão é subus. A decisão que vocês tomarem é a decisão correta, é a decisão que vai ser respeitada, né? Os filhos não podem mandar na decisão dos pais. Isso é importante a gente entender. Leve em conta o sentimento do outro. Evite suposições. Frequentemente imaginamos o que aconteceu e o que a outra pessoa está pensando. A gente faz direto isso. Pastor passou aqui, não me cumprimentou. Eu estou achando que ele está nervoso porque
eu não fiz aquele negócio que ele falou semana passada, e aí você começa a pensar, aí você fala com uma pessoa assim, olha, eu estou achando que o pastor está nervoso comigo. Ah, mas então, o pastor é nervoso mesmo, porque ele disse, foi por causa daquele negócio? E aí já começa a pensar o que eu posso estar pensando, entendeu? Então, evite suposições. Se você acha que está acontecendo alguma coisa, vai lá e conversa com a pessoa, né? Expectativas, isso aqui é ótimo. Aquilo que esperamos que os outros saibam o que queremos, sem que seja necessário dizer. Marido e mulher, ótimo isso, né? A mulher, ela chega em casa mais tarde, né? Ela imagina assim, na hora que eu chegar, já vai estar a mesa pronta, o cafezinho, a minha roupa, né, o meu roupão lá pendurado para eu entrar, tomar o banho, e na hora que ela chega lá, o marido está dormindo, as panelas, tudo lá, não acontece com vocês não. Aí a gente tem uma expectativa, na verdade, compra um roupão, né? Mas aqui, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem expectativas das pessoas, com base, a gente tem expectativa, mas a gente não falou com elas. Eu quero que aconteça isso, isso, isso. É igual, muitas vezes a gente marca uma reunião e aí, por exemplo, eu espero que todo mundo chegue no horário e na hora que eu chegar, o cafezinho está lá pronto, lá no final. E na hora que eu chego aqui, gente, não tem café não? Ninguém fez café? Mas não falou, mas pastor, você não falou com ninguém? Não, mas você tinha que saber que tinha que fazer café. Entende? Muitas vezes a gente cria expectativas em cima dos outros sobre aquilo que a gente quer, mas a gente não falou. E a gente quer que os outros saibam disso previamente, né? São expectativas que entramos em acordo. Mas agora, se eu falar assim, irmãos, alguém pode fazer um cafezinho, nós vamos ter uma reunião, eu vou trazer o biscoito, alguém faz o cafezinho, então, aí eu já pedi para alguém, então, vou ter. É igual a questão do lixo, né? O lixo, aqui engraçado que o lixo sempre ficava aí, né? Aí a gente chegava de nós, então o lixo que ninguém pôs, né? Porque a gente não lembra. Aí, mas o lixo, os diáconos têm que fazer, tem que colocar o lixo para fora, né? Mas aí, é igual aquele negócio, você deixa o menino brincando aqui, né? O Ravi está aqui, e está todo mundo tomando conta. Quando está todo mundo tomando conta, ninguém toma conta, porque cada um deixa para o outro. Então, é uma expectativa irreal. Se eu falar assim, irmãos, nós temos que pôr o lixo para fora. Aí todo mundo fala assim, o fulano deve colocar, a dona Ana deve colocar, fulano deve colocar. Aí no dia que eu falei assim, não, vou deixar uma pessoa responsável, né? Aí eu falei, Valeriano, você coloca o lixo? Aí eu falei, não, pastor, vai ser ótimo, porque o André é o que recolhe o lixo. Então, aí não tem mais problema, porque aí eu tenho uma expectativa real. Mas eu não posso ter uma expectativa de que o lixo vai sair se eu não falar com ninguém para poder fazer sair, entendeu? São expectativas e são coisas que nos levam à maturidade. A maturidade é a gente entender essas coisas e colocar em prática. Pastor, em relação a isso, até pedir desculpa e ter um pouquinho de paciência, porque até o meu raciocínio entender que essa é uma questão que eu decidi fazer, né, que o pastor podia fazer, eu poderia fazer, mas até eu entender, eu vou esquecer alguma coisa. Não, mas as horas que você não entender, a gente arruma aí. Então, olha só. Cuidar das alergias emocionais. Gente, nós estamos acabando, tá? É só porque nós começamos 7h40. Cuidar das alergias emocionais. Alergia, olha só, é uma reação intensa de algo no presente que nos lembra consciente ou inconscientemente. O que é isso? Muitas vezes você lembra conscientemente, ou às vezes está no seu inconsciente, simplesmente você reage àquela coisa. Então, a alergia emocional é uma reação intensa, desproporcional a algo no presente que nos lembra conscientemente ou inconsciente de um evento da nossa história, algo que aconteceu no passado que você lembra, algo que eu fiz, você lembrou, e aí aquilo ali te causa um problema. Eu falei de uma menina que, não sei quantos estava aqui, a menina, ela tinha casado, e recém-casado, o marido foi trabalhar não sei aonde, foi visitar um cliente na estrada, e ele falou assim, olha, hoje é aniversário de casamento, eu te passo aqui às 7 horas, e nós vamos, jantar nós dois. E aí, o que aconteceu? No meio do caminho, choveu,
ele caiu no buraco, o pneu estourou. Na hora que ele foi olhar o step estava furado, estava vazio, e ele ficou na estrada sozinho, esperando alguém que parasse, porque ninguém para na estrada quando está chovendo. E aí, quando ele conseguiu trocar o pneu, ele foi ter que pegar o carro, levar no borracheiro lá no posto na frente, depois voltar de novo, trocar o pneu, né? E aí, quando ele chegou em casa às 9 horas, mas ele tinha marcado com ela às 7. Ele chegou todo molhado e todo sujo. E quando ele começou a falar com ela o que aconteceu, ela explodiu e falou assim: o que você acha que eu sou? Eu não sou empregada, eu não sou alguém que você achou no lixo. Eu sou uma pessoa que eu precisava de que você me respeitasse e tal. E brigou. E ele falou assim: gente, ela nem esperou explicar o que aconteceu. Aí na hora que ele foi explicando, mesmo assim ela não entendeu e foi dormir. No outro dia, ele foi procurar saber, mas que explosão foi essa? Né? Você sabe que eu não tive culpa nenhuma, o pneu estourou e tal. E aí ela foi lembrando do passado dela, e ela lembrou que quando ela era criancinha, era uma menininha, o pai dela chegou para ela e falou assim: eu vou ali trabalhar, daqui a pouco eu volto e nós vamos tomar sorvete. Já estamos acabando, nós vamos tomar sorvete. E a menina tomou um banho, ficou sentadinha no sofá esperando o pai dela. Deu 7 horas, deu 8 horas, deu nada, o pai chegou bêbado, caiu na cama e dormiu. E ela ficou sentindo assim, a pior das pessoas. E aquilo ficou na cabeça dela. Quando o marido fez a mesma coisa, inconscientemente, tá vendo? Ela não pensou assim: quando eu estava lá, meu pai e tal, fez isso comigo. Inconscientemente, ela já explodiu, sem pensar no que aconteceu, porque o fato do presente lembra algum evento da nossa história. Então muitas vezes a gente reage explosivamente por causa de eventos que aconteceram, coisas que aconteceram na sua infância, abuso, falta do pai, o pai foi embora, a mãe foi embora, e aí a gente reage desse jeito. Então nós precisamos cuidar dessas alergias emocionais. Tratamos alguém do presente como se fosse alguém do passado. A Tati falou isso aqui. O pai dela foi embora quando ela era pequena. E aí ela faz isso com o Léo. Eu estou falando porque ela falou comigo e a gente já falou sobre isso. Então, toda vez que o Léo fica calado, fica quieto, não responde muito o que ela fala assim: você vai embora? Você quer separar? Aí depois que ela ouviu essa história, depois que a gente falou sobre isso, ela começou a entender aquilo. Então, quando você entende por que você faz certas coisas, você começa o seu processo de cura. Aí você começa a entender e você fala assim: gente, eu não posso deixar que isso afete meu presente. Isso está lá no passado. É perdoar, esquecer e pronto, né? Pastor, isso não tem nada a ver com maldição hereditária, não? Oi? Não, isso aí não tem não. Isso aí é alguma coisa que aconteceu, que ficou na consciência dela. Talvez vocês hoje tem coisas que entristecem muito, porque é alguma coisa que você passou quando você era bem pequenininha, às vezes você nem lembra, e essas coisas, né? Então nós precisamos romper com esses sentimentos, romper com essas alergias, né? A reação intensa, algo que no presente nos lembra de algum evento da nossa história, e romper com esses padrões doentios para alcançar a cura das nossas emoções. Maturidade requer intenção. Falei com vocês, você tem que querer ser maduro. Isso não vai acontecer naturalmente. E a maturidade espiritual tem a ver com a sua comunhão com Deus. As emoções perturbam. Resolve as emoções e procura ter comunhão íntima com Deus através da leitura da Bíblia, oração. Vir na igreja é algo que ajuda muito, né? Porque você vai ter contato com pessoas que vão te ajudar. Então, maturidade tem a ver o quanto Deus tem de você e o quanto você se envolve com o estudo da palavra, oração, tempo com Deus, e o quanto você se dispõe para Deus te tratar, e o quanto você, né, dispõe para Deus te usar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria muito que a gente buscasse essa maturidade. Feche seus olhos. A gente precisa buscar essa maturidade espiritual. Nós não podemos ser bebês espirituais. Nós não podemos ser crianças espirituais. Embora um dia a gente foi criança espiritual. A gente não pode ficar sendo adolescente espiritualmente a vida inteira. Nós precisamos
ser pessoas maduras, adultas e maduras espiritualmente, né? Mudando o lugar onde a gente está, onde você está. Se você é maduro na fé, espiritualmente, onde você chega, né, você muda o ambiente, você muda, né? A gente, quando tem o nosso contato com a família, onde a gente vai, a gente muda o ambiente, a gente já chega a fazer, vamos orar, vamos fazer uma oração, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos ter um momento de adoração, vamos cantar uma música, eu sempre levo violão. Então a gente tem que mudar o ambiente de onde a gente chega, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Aonde você chega na sua casa, você tem que mudar, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que Teu Santo Espírito possa nos incomodar a ser pessoas melhores o tempo inteiro, a ser pessoas que vão mudar o ambiente onde a gente estiver, a ser pessoas que vão buscar a maturidade do Senhor em todos esses ensinamentos, na comunhão com Deus, na oração, na leitura da palavra, e que o Senhor possa fazer com que a gente possa sair daqui com a intenção de ser maduros na fé, a intenção de ser maduros espiritualmente e permitir que o Espírito Santo trate conosco até que sejamos maduros, em nome de Jesus. Amém?